Tá tudo certinho? Espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Chegamos ao Salmos 17 do 150 que nós vamos meditar, para a glória de Deus. Tenho sentido muito o poder da palavra na minha vida, e você? Me conta nos comentários como Deus tem falado com a sua vida. Vou gostar muito de saber. Meu nome é Luana e você está na minha casinha da internet, onde levamos a palavra do Senhor aos corações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe para abençoar mais vidas. Você está na série Caminhando com os Salmos, onde todos os dias nós nos hidratamos com a vitamina que está presente nos Salmos. Hoje vamos meditar no Salmo de número 17. Vamos lá? Oração de Davi. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda, ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso ouve-me, escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos, e na sombra das tuas asas esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Venha, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Glória a Deus. Esse louvor, meus irmãos, é uma oração incrível, né? De 15 versículos. Foi escrito por Davi, pedindo uma intervenção divina em sua vida, uma proteção. Esse louvor nos mostra o quanto podemos achar guarida no nosso Deus. Ele é a nossa segurança em tempos de inquietude, crises e aflições. Não sabemos quando foi escrito este salmo, porém, visto seu conteúdo de oração, podemos acreditar que foi escrito na ocasião da fuga de Saul ou então da fuga de Absalão. Nesse salmo, podemos encontrar 3 pedidos de Davi com grandes evidências. Primeiro, ele pede a Deus para sondar o seu coração. Do versículo 1 ao 5, encontramos Davi pedindo justificação. Ele, no seu clamor, pede a Deus que o examine e o justifique diante dos seus inimigos. Ele sabe que Deus é o justo juiz que lhe concederá um julgamento imparcial. Apesar dos seus inimigos inventarem muitas mentiras a seu respeito, ele, o Senhor, sabem toda a verdade. Então ele clama para que o Senhor declare a sua integridade diante do exército inimigo e lhe dê vitória, mostrando a todos que Deus está ao lado de Davi e o escolheu para ser rei em Israel. Durante esses anos de fuga, Deus visitou Davi, ele sondou Davi, ele testou Davi, refinou e deixou ele pronto para cumprir as promessas que ele havia feito. Ao declarar a sua retidão, Davi não estava demonstrando orgulho ou hipocrisia, mas sim, ele estava dando prova da fidelidade de Deus na sua vida em meio a situações difíceis. E nós, como estamos sendo diante de Deus?
Podemos pedir como Davi para que o Senhor sonde os nossos corações? Claro que sim, irmãos. Mesmo que estejamos enfrentando momentos difíceis, crises ou talvez estar em pecados, sempre podemos pedir a misericórdia e a graça de Deus. E Ele, queridos, através do sangue precioso derramado na cruz do Calvário, vem nos justificar. Mas é necessário nós nos humilharmos perante a Sua presença, confessar os nossos pecados e deixar. Ele diz na sua palavra que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos justificar. Então, pode sim orar, clamar e pedir para que Deus sonde os seus corações, o meu coração, para que Ele veja se há em nós algum caminho mau e nos guie por caminhos retos. Bom, o segundo evidente pedido de Davi nesta oração, neste salmo, foi proteção. Nos versículos 6 ao 12, ele vai dizer várias vezes para Deus guardar-lhe. Ele relata nos versículos 9 e 10 que o inimigo cercou. E apesar dele ser, queridos, um habilidoso militar, habilidoso em táticas de guerra, táticas militares, ele reconheceu que sem a ajuda de Deus ele não poderia escapar daquela situação. Davi tinha consciência de que ele não era apenas juiz para o declarar inocente, mas também era poderoso para lhe dar proteção, para dar o escape que ele estava precisando naquela situação. Então, o segundo pedido desta oração foi a proteção do Todo-Poderoso. Talvez Davi tinha em mente o grande livramento que Deus deu ao povo de Israel lá no Egito, lembra? Quando o libertou daquela escravidão e fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho, sendo que as águas foram muralhas. E ele acredita que Deus também poderia o livrar das mãos dos seus inimigos, mesmo estes o cercando. Este segundo pedido de Davi nos deixa como exemplo de que nós também, queridos, podemos buscar a Deus, tanto para Ele nos justificar, quanto para nos proteger, porque Deus é um Deus poderoso e não há nada que possa impedir o agir dele. A Bíblia nos diz que nada é impossível para Deus. Mesmo que Davi estivesse cercado por fortes inimigos, Deus poderia fazer escapar. E nós também podemos crer que, independente da situação que nós nos encontrarmos, seja cercados pelos nossos inimigos, e eles são muitos, e agem de muitas formas, seja numa depressão, problemas financeiros, medo da incerteza política, desesperança, uma doença. Deus, queridos, pode te livrar deste cerco, deste mal, deste problema, dessa crise, dessa dificuldade. Ele é o Deus que faz o impossível tornar-se possível para abençoar aquele que clama e mostra que ele é um Deus poderoso. Lá no versículo 7, Davi pede que o Senhor mostre as maravilhas de sua bondade. Deus é um Deus bom e Ele quer derramar a sua bondade sobre a sua igreja, sobre nós. E é justamente isso que Deus faz. Ele nos mostra as suas maravilhas e derrama sobre nós a sua bondade e nós o louvamos. No versículo 8, Davi usa uma figura de linguagem para lembrar como somos preciosos aos olhos de Deus. Ele declara que somos a menina dos olhos de Deus, ou seja, a parte mais delicada. Davi estava dizendo que Deus o defenderia e o guardaria, como nós mesmos defendemos esta parte tão sensível do nosso rosto, a nossa visão. Olha que coisa linda! Deus nos guarda como nós protegemos a menina dos nossos olhos. Ele também usa uma outra figura de linguagem, as asas, talvez em alusão às asas dos querubins que ficavam no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, guardando a Arca da Aliança. Como se Davi estivesse pedindo a Deus que o guardasse, o refugiasse no Santo dos Santos, no lugar onde a sua presença era tão real e protegida pelos seus anjos. Através, meus queridos, do sangue derramado na cruz do Calvário, do Filho maravilhoso do Senhor, Jesus Cristo, Ele nos deu esta possibilidade
de estarmos guardados também sobre as suas asas e podemos entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Deus, entrar na sua presença e ser ouvido. O terceiro grande pedido de Davi foi a salvação. Nos versículos 13 ao 15, nós encontramos Davi pedindo o livramento. Dessas passagens, Davi vê o Senhor como seu redentor bondoso, salvando ele dos homens maus e perversos, talvez de Saul, talvez de Absalão. Esses versículos fazem um contraste entre os homens mundanos e o povo de Deus, que vive em função daquilo que é eterno. Davi pede ao Senhor que confronte os seus inimigos e todo o seu exército e que os arrase e use a sua espada para derrotá-los. Em um dos comentários bíblicos dos meus estudos, eu encontrei o significado do verbo arrasar, podendo ser fazê-los abaixar como leão dominado. Como se Davi tivesse pedindo a Deus que ele dominasse os seus inimigos, como um animal feroz. Assim como Deus fez lá com Daniel, ele dominou aqueles leões ferozes para que não destruísse Daniel. Era assim que Davi os via, como homens mundanos. Era como esses animais que Davi via aqueles homens mundanos, que vivia em função do que era apenas temporal. Mas nós que servimos ao Deus vivo e verdadeiro, confiamos na sua promessa. Sabemos que vivemos em função da eternidade. No entanto, o versículo 15 descreve o futuro glorioso de Davi. Ver a face de Deus e participar da sua semelhança. Podemos ver Davi, querido, se expressando, fazendo alusão à ressurreição do corpo. Ao que parece, está dizendo que, mesmo após a sua morte, o Senhor não o abandonará. Ele acordará e será despertado e receberá um corpo glorificado e verá a face do Senhor e ficará muito satisfeito. Essa, meus amados, é a nossa esperança, mesmo quando a morte chegar, e ela chega para todos. Nós temos confiança que o Deus que é um justo juiz para nos justificar, poderoso para nos proteger e grande em misericórdia para nos salvar, e assim para sempre estaremos com Ele, que a nossa alma estará totalmente satisfeita. Aqui nessa terra, nós costumamos dizer que quanto mais temos, mais queremos. A nossa alma parece nunca estar saciada, sempre querendo algo mais. Mas com Deus na eternidade, todas as nossas ânsias, nossos desejos, eles serão totalmente sanados. Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e seremos totalmente satisfeitos. E isso, meus irmãos, é o comentário desse salmo maravilhoso. Espero que Deus fale profundamente ao seu coração, como tem falado com o meu. Deixe nos comentários o que você tem recebido da parte de Deus. Compartilhe conosco. Vou ficar muito feliz em saber. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz. Os persegui, os alcancei.